Eu estou fazendo a correção da atividade da semana 17 e dessa vez eu vou fazer de um jeito diferente, né? Vocês podem ter notado que todas as vezes que vocês enviam as respostas, né, já aparece de imediato um feedback, uma devolutiva de uma resposta correta, ou de uma resposta que eu fiz. Não gosto de usar o termo correto, mas de uma resposta mais bem elaborada. Tá bom? Eu não sou o dono da verdade, afinal, a gente está aqui discutindo assuntos, né? Discutindo temas. Muito bem, pessoal. Então, nessa aula, eu farei a discussão e a correção da aula 1 da semana 17, a importância do bioma amazônico, né? E como vocês podem ver, a gente está corrigindo essa questão 1 aqui, né? A Amazônia é um bioma importante, ninguém discorda disso. E aí eu pedi para vocês uma lista de 10 coisas que demonstram, em sua opinião, a importância da floresta amazônica. Eu vou abrir aqui no computador, eu vou falar já algumas delas e vou ler também, ok? Algumas respostas dadas pelos alunos. De antemão, eu posso dizer algumas coisas que já vêm à minha mente. Pode ser que vocês tenham dito outras que possivelmente estão corretas. Por exemplo, a Amazônia é importante porque ela é um grande reservatório de umidade para o continente sul-americano. Isso é a primeira coisa que vem à mente, né? Eu não sei se eu vou conseguir citar as 10 assim apenas de cabeça. Isso exige uma concentração, exige que você escreva, anote, né? Mas as mais importantes. E com a sua ajuda eu quero chegar às 10. Vamos ver se a gente consegue. Então, primeira coisa, a questão da umidade, né? A Amazônia, as grandes árvores, a imensa vegetação amazônica retira a água do solo e manda no seu processo de evaporação, sim, os vegetais evapotranspiram, né? Perdem água pelas folhas. Então essa água em estado de vapor depois se condensa em grandes nuvens que a gente chama de rios voadores, e essas nuvens percorrem o continente sul-americano. Então, muito bem distribui a umidade. Uma outra coisa, a floresta amazônica é um grande reservatório de biodiversidade e especialmente de plantas que podem ter princípios ativos, substâncias que combatam muitas doenças, ou até mesmo animais, como anfíbios que possuem venenos. Esses venenos, essas substâncias todas encontradas nos animais, e especialmente nos vegetais, podem colaborar para a fabricação de uma infinidade de medicamentos. Se o homem desmatar e extinguir, às vezes, um determinado espaço na floresta amazônica, ele pode também levar à extinção espécies que vivem apenas ali naquele local, né? E o homem nunca vai ter acesso aos possíveis medicamentos que poderia produzir a partir dessas espécies destruídas, extintas. Que mais? A floresta amazônica é importante para a sua própria população, né? Muitas pessoas vivem de extrair vegetais ou até mesmo minerais, às vezes de forma ilegal, do solo e da floresta amazônica, né? A floresta amazônica, ela é importante, então eu já citei 3 aqui, né? Ela também é um reservatório de grandes populações indígenas. Nós, brasileiros, devemos respeito às populações indígenas, né? Somos, na essência, índios, todos nós, de início, né? Historicamente falando. Eu vou ver aqui, abrir então a atividade e observar as respostas. Aliás, eu posso fazer isso aqui, né? Vamos ver o que os alunos disseram aqui, ó. Muito bem.
Olha aqui. Também um aluno disse biodiversidade grande, espécies encontradas somente nela, o rio Amazonas, a grande ajuda que fornece para os ribeirinhos, a grande área de vegetação que é o lar de pássaros e macacos e muitas outras espécies também, né? A grande influência que ela exerce em todo o país. Aliás, pessoal, a Amazônia em pé, ela é muito importante para o Brasil, né? Por todas essas questões. Os produtos amazônicos, olha, outra coisa. É bom quando o aluno fala, a gente lembra de coisas, né? Eu gosto de aplicar isso também às aulas. Eu não gosto de ficar falando o tempo todo, embora hoje aqui eu vou ter que falar, né, gente? Não tem como. A gente não está numa reunião, num meeting aqui, ao vivo, né? Com participação dos alunos. Mas a Amazônia ela tem um papel hoje geopolítico. Vocês podem ver como a imprensa no mundo trata das queimadas na Amazônia, né? Ela virou uma questão política também. Claro que as grandes nações têm interesses financeiros, não é só bondade, pensando nos índios, pensando nas árvores, não é só isso, tá bom? Outra coisa, também falando de economia, olha quanta coisa a gente consome da Amazônia, castanho do Pará, açaí, né? São produtos amazônicos. Muitas madeiras a gente utilizou e ainda infelizmente utiliza, né? Madeiras de lei retiradas da Amazônia. Que mais, pessoal? Ajuda com a purificação do ar. Realmente ela absorve muito gás carbônico, embora ela também produza bastante, porque tem muitos animais ali, né? Existe um mito de que a Amazônia é o pulmão do mundo. Vale a pena falar disso nessa questão. Pessoal, a Amazônia não é o pulmão do mundo, ou seja, não é o grande produtor de oxigênio do planeta. Tá bom? Isso é um mito, isso não é verdade, porque boa parte do oxigênio produzido na floresta amazônica é consumido também pelos seres vivos que lá habitam, inclusive os próprios vegetais. As árvores não apenas produzem gás oxigênio, elas também o consomem, assim como os animais e outros seres que estão ali. Tá bom? Os grandes produtores de oxigênio são as algas, especialmente as unicelulares, presentes principalmente nos oceanos. Tá bom? Então, o pulmão do mundo não é a Amazônia, são os oceanos, mas esse mito existe. Uma outra coisa que eu posso falar da Amazônia é que ela é um reservatório também de grandes riquezas minerais, né? Toda a Calha Norte, aquela região mais próxima das Guianas, da Venezuela, bem ao norte mesmo, da fronteira do Brasil, fronteira norte, ela é riquíssima em minerais e a gente tem muito ouvido falar de um tal mineral grafeno. Não vamos comentar dele aqui agora, mas talvez quem está mais ligadinho aí está ouvindo falar desse mineral, que promete, né? Que mais, pessoal? Deixa eu ver mais respostas aqui. Deixa eu ver aqui. Tem gente que entendeu aqui o que não é para fazer. Por exemplo, estou vendo, não desmatando, não colocando fogo. Não é isso que foi perguntado, pessoal. Foi perguntado qual é a importância da Amazônia. Então, não desmatar. Por que não desmatar? Não colocar fogo. Por que não colocar fogo? Alguém aqui falou do látex, né? Do couro, das sementes. Tintas extraídas de plantas. Enfim. Bom, essa pergunta, ela era uma pergunta que não exigia de você uma consulta. Você podia falar aqui o que você quisesse, tá bom? Então, por hora é isso. Vamos baixar aqui a atividade, vamos voltar aqui às perguntas. Vamos corrigir a próxima. Eu não quero me delongar muito, mas existia
havia aqui esse vídeo para ser assistido, né? E depois a seguinte pergunta: quais coisas você escreveu em sua lista no exercício 1 que aparecem no vídeo? Explica porque essas coisas são importantes. Bom, pessoal, falamos, né? Na questão 1, você tinha que comparar, ok? O que você escreveu com o que aparecia no vídeo. Na 2, a mesma coisa, você tinha que fazer uma comparação, tá bom? Na 3 e na 4. Deixa eu dar uma clicada aqui, vamos lá, porque eu preciso refrescar a memória em relação a esse vídeo aqui. Comentar alguma coisa. Vamos visualizar aqui a atividade. Vocês entenderam direitinho que era para fazer uma lista na questão 1. Todos fizeram listinhas, muito bem. Vamos ver aqui o vídeo. Mega Curioso apresenta o que aconteceria se a Amazônia deixasse de existir. Muita gente no mundo inteiro está preocupada. Legal isso, olha só. Toda vez que alguém pergunta para você qual é a importância de algo, eu gosto muito de fazer esse exercício mental com os alunos. Toda vez que alguém, retomando então, toda vez que alguém pergunta para você qual é a importância de alguma coisa, seria interessante você raciocinar, imaginar se aquilo deixasse de existir. Por exemplo, qual é a importância dos pulmões? Então imagina se de repente você perdesse a capacidade de respirar, melhor, perdesse os pulmões, né? Estamos aí numa situação ainda de pandemia que ataca os pulmões, então imagina só, né? Essa situação. Então vamos pensar se a Amazônia deixasse de existir, e aí a gente consegue então pensar, imaginar melhor qual é a importância desse grande bioma brasileiro. Com a floresta amazônica e com a sua preservação. E todos ficam alarmados quando qualquer coisa de ruim acontece com ela. Mas por que isso? Como uma floresta aqui no Brasil pode ser tão importante para o resto do mundo? Vamos ver o que cientistas e pesquisadores têm a dizer sobre o que aconteceria se ela fosse destruída. O desequilíbrio ambiental seria tão grande que sem os 5 milhões e meio de quilômetros quadrados da Amazônia, de cara, já perderíamos 30% da biodiversidade mundial. 20% da quantidade de água doce da Terra. Legal, olha. Então, isso vocês realmente disseram aí nas suas respostas, a questão da biodiversidade. Mas um número sempre é muito mais impactante, né? Então, 30% da biodiversidade do mundo está aqui nessa grande floresta. Não só na parte brasileira, claro, em toda a Amazônia, né? Outra coisa que eu pensei na hora não falei, a gente falou muito da água, da questão da água, que a floresta amazônica tem muita água dos seus voadores, dos próprios rios, né? Mas também ela possui grandes reservas subterrâneas de água, os aquíferos, né? O mais conhecido dele é o Alter do Chão, no Pará. Então, esse é um detalhe importante também que revela a importância do bioma amazônico. Sumiria do mapa. 40 mil espécies de plantas morreriam, e dessas, olha só, 30 mil não existem em nenhum outro lugar do mundo. E pelo menos 1.000 espécies de aves e outras centenas de espécies de peixes deixariam de existir. E também tem a questão das mudanças climáticas. Só a floresta amazônica representa 10% de toda a biomassa do planeta, produzindo bilhões de toneladas métricas de carbono e ajudando na estabilidade do clima em todo o mundo. Sem ela, a falta de chuva atingiria todo o país. O aquecimento global seria drasticamente agravado pelo desmatamento da floresta, e isso causaria o aumento de eventos extremos, como alteração no regime de chuvas e secas catastróficas. Então, a questão da umidade que a gente falou, né? Especialmente para o centro-sul aqui da América do Sul, atingiria o Brasil, para o Brasil em especial e para algumas nações sul-americanas, a Amazônia é muito mais interessante em pé
do que destruída, né? Porque o Brasil, por exemplo, é um grande produtor de alimentos do mundo, é um dos celeiros do mundo, né? E a região que produz, a maior região produtora de alimentos do Brasil é o Centro-Oeste, o Sul e o Sudeste, que seriam, especialmente o Centro-Oeste e o Sudeste, imensamente afetados por uma destruição da floresta amazônica, porque boa parte do regime de chuvas dessas regiões é graças à grande quantidade de nuvens que vem da floresta amazônica, tá bom? E a questão do aquecimento global, imagina só, você destruir toda a floresta, queimando. Quando você queima, você libera gás carbônico. Ou deixando simplesmente, ao invés de queimar, mas cortando aquela madeira e deixando ela ao sol apodrecendo, você vai ter liberação também de gás carbônico e de gás metano, que são gases estufas que colaboram com o aquecimento global, segundo muitos cientistas. Então, pessoal, realmente esse vídeo é muito bom, muito bem elaborado, embora ele tenha um tom extremamente alarmista, né? Dá até medo de assistir. Mas vamos lá, vamos continuar. Outro exemplo de desequilíbrio é que, em caso de desmatamento total da floresta por causa de queimadas, imensas emissões de gás carbônico provenientes da queima e do apodrecimento da madeira aumentariam o efeito estufa, causando o derretimento de gelo nos polos. Com o sumiço da floresta, também vamos perder milhares de produtos que utilizamos hoje em dia. Mais de 10 mil espécies de plantas da área possuem princípios ativos para uso medicinal, cosmético e controle biológico de pragas. E esses são só alguns exemplos do que aconteceria se a floresta amazônica não existisse ou fosse destruída. Eu não tinha falado do controle biológico de pragas, né? Então essas substâncias que podem ser encontradas na floresta podem ser usadas para produção não só de medicamentos, mas também de cosméticos, de inseticidas, ou não é bem essa palavra que se usa hoje, né? Nem agrotóxico, mas vocês entendem o que eu quero dizer, né? Que podem ser usadas, utilizadas na agricultura também, tá certo? E também algumas espécies vivas podem ser usadas para controlar pragas em plantações. Por exemplo, às vezes um inseto que se alimenta de outros insetos pode ser introduzido numa lavoura que esteja sofrendo com uma praga, né? Isso é chamado controle biológico. Ou às vezes até bactérias, alguma bactéria encontrada ali na floresta amazônica pode ser introduzida numa plantação e essa bactéria pode atacar de repente aquele inseto que está comendo a plantação, que é aquela praga. Tá bom? Então esse é um outro detalhe que a gente não tinha comentado, mas esse vídeo, que é muito bom, cita. Mas ainda bem que ela existe, né? E tomara que continue assim. E aí, já abraçou uma árvore hoje? Que outros temas vocês gostariam de ver aqui no Mega Curioso? Conta pra gente aqui nos comentários e até a próxima! Eu queria só um último comentário aqui. É o seguinte, pessoal, como, na verdade, às vezes eu procuro vídeos de instituições, vídeos de instituições respeitáveis, né? Eu gostaria muito de passar um vídeo aqui de USP, da NASA, sei lá, mas eu encontrei esse vídeo e eu tive que me ater ao conteúdo e também à produção dele, que foram muito bem feitos, né? Infelizmente, às vezes eu não encontro vídeos nem textos que sejam de instituições respeitáveis. Daí eu tenho que colocar aí um vídeo, um texto que às vezes nem é de uma instituição, é de gente independente aí que produz esses materiais, mas se dá qualidade eu acabo colocando aí na atividade, tá bom? Eu quero só fazer uma ressalva em relação a isso. Como o Brasil é um país que às vezes não se preocupa em produzir material didático,
né? Ele produz muita música, ele produz muita coisa, mas não produz muitas vezes um material didático para educar a sua população, né? Mesmo as grandes instituições, tá bom? Deixa eu ver se há mais algumas respostas interessantes. Vou lá de novo para as respostas. Vou voltar aqui, desculpa o meu dedo na frente da tela. Aqui. Voltando aqui, essa é a tela que aparece para mim com as respostas, tá bom? Muito bem, muito bem. Essa é a questão 1. Agora aqui, a questão 2. Aqui tem uma resposta, eu queria comentar, não é? Eu falei que não podemos destruir a floresta amazônica, porque ela é muito importante. Eu vou aproximar aqui, ó. Tô lendo essa resposta aqui logo abaixo de mim, da minha imagem, né? Porque ela é muito importante para nossas vidas e porque sem ela a gente praticamente nem ia existir. Não é assim, tá bom? Nós íamos existir embora sofrêssemos muito, tá bom? Então cuidado com esse alarmismo, cuidado também com o que a mídia fala, às vezes a mídia exagera nos seus comentários. Agora, obviamente, a Amazônia é muito interessante para o Brasil, ela em pé, ela preservada, ela destruída não nos interessa mesmo. Aqui nessa resposta que eu estou vendo, a pessoa repetiu os números que estavam no vídeo. Repetiu. Agora aqui, ó, essa resposta, nada. Ah, tá. Pode ser. Ok, então todas as demais respostas eram comparação com o vídeo, a gente analisou o vídeo, a gente comentou a questão 1 e as outras questões estão intrinsecamente, intimamente relacionadas com o vídeo. Então, espero que vocês tenham tido a paciência de me ouvirem, espero também que todos estejam bem e que vocês aprendam mesmo à distância, né? Não é muito fácil. A gente está se adaptando ainda a essa situação, mas temos que caminhar para isso mesmo. Tá bom, gente? Então, um abraço. Daqui a pouco eu posto a correção da aula 2 da semana 17. Estamos na semana 18. Tá bom? Um grande abraço. Até mais.